Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Se você ainda não assistiu a aula de matemática hoje, saiba que hoje nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e outra de matemática. Então, depois que você assistir a aula de língua portuguesa, fizer todas as atividades com muito capricho, volte lá no aplicativo e assista a aula de matemática, certo? Em língua portuguesa, hoje, nós iremos fazer da página 46 até a página 48 e a Pro irá explicar a lição de casa 5, página 90. Na aula de língua portuguesa passada, nós lemos a história dos três porquinhos. E essa história que nós temos aí no nosso caderno, ela é um pouquinho diferente da história tradicional. Nessa história, são três porquinhos construtores, eles não são irmãos e eles moram em uma cidade, então é bem diferente. Inclusive, os nomes deles são bem diferentes também. E cada um dos construtores utilizam materiais diferentes para construir as casas. Então, um porquinho constrói casas de palha, outro constrói casas de madeira e outro constrói casas de tijolos. Já pensou se os três construíssem casas de tijolos? Será que a história seria emocionante? Eu acho que não, não é? Porque o lobo ia vir, ia assoprar, assoprar, assoprar e não ia derrubar nenhuma das três casas. Como eles são diferentes e constroem casas com materiais diferentes, a história fica bem mais emocionante, não é mesmo? E você notou que essa história não começa com era uma vez? Essa história começa assim, olha. Numa cidade ali perto viviam três construtores. Ela não começa como tradicionalmente tem início os contos de fadas. Que outras maneiras de começar histórias tradicionais você conhece? Vamos fazer uma lista? Eu conheço algumas. Se você lembrar de mais alguma, você também pode colocar nessa lista, ok? Então, eu lembrei aqui de muitos anos atrás, numa manhã ensolarada e há muitos e muitos anos. São formas de iniciar um conto de fadas. Se você conhece mais alguma forma diferente das que eu escrevi aqui, você também pode escrever, tá bom? Se não, você pausa o vídeo agora e faça o registro aí na página 46 do exercício 4. Agora o exercício 5. Mesmo quando lemos um texto já conhecido, podemos encontrar alguma palavra da qual não sabemos o significado. No texto, os três porquinhos sublinhem as palavras que você não sabe o que querem dizer. Esclareça as dúvidas que surgirem de acordo com as instruções do professor. Então, se você ficou com dúvida do significado de alguma palavra enquanto nós estávamos lendo o texto, você pode grifar ela e você pode perguntar nas lives o significado desta palavra ou você pode enviar um e-mail para a Pro, ok? Eu coloquei uma palavra aqui, que pode ser que a maioria não conheça, e eu pesquisei qual é o significado dela no dicionário. E a palavra é esta que está em vermelho, histéricas. Então, lá no texto tem um trecho que diz assim: fora, o lobo soltava risadas histéricas. O significado da palavra histérica é esse aqui, ó. Comportamento que se define pelo exagero de sentimentos emotivos diante de uma situação específica ou provocado por outros motivos. Então, o lobo, ele ria de forma exagerada, porque ele estava nervoso e, ao mesmo tempo, ele queria tirar sarro dos porquinhos, não é? Então, risadas histéricas é rir exageradamente. Certo, turminha? Agora, na página 47, exercício 1,
nós temos a seguinte atividade. O conto dos três porquinhos começa com uma situação inicial. Vocês lembram? Nós já conversamos sobre isso quando nós lemos o texto da Chapeuzinho Vermelho. Um conto de fadas é dividido em situação inicial, desenvolvimento e situação final. A situação final é quando a personagem ou as personagens são apresentadas. E aí, naquele comecinho, fala um pouquinho sobre o cenário, sobre a personagem, e no desenvolvimento surge um problema, surge uma questão. E na situação final, o problema é solucionado, é resolvido. Agora, você vai pegar 3 lápis de cores diferentes, o amarelo, o azul e o vermelho. Aqui está rosa, mas é vermelho, tá bom? E nós vamos lá no texto fazer as marcações. Então, vamos lá. Pause o vídeo agora, separe os lápis amarelo, azul e vermelho. E nós vamos colorir no texto a situação inicial de amarelo, o desenvolvimento de azul e a situação final de vermelho. Então, vamos lá? Lá na página 43. Então, volte lá na página 43, que é onde nós temos o texto. Vai colorir do comecinho do texto até a palavra séculos. Neste pedaço do texto, ainda apresentadas as personagens e também está explicando sobre as casas que cada um constrói, ok? Então, você vai pintar de amarelo este pedacinho. A partir de um dia, Porco Palha trabalhava em casa quando ouviu um ruído na porta. Em pé no alpendre de vime estava um lobo. Então, aqui começa o problema. Apareceu um lobo. Então, a partir deste trecho da história, você vai pintar de azul, tá bom? Você vai começar pintando aqui, a partir de um dia, Porco Palha trabalhava em casa quando ouviu um ruído na porta. Pause o vídeo agora e observe direitinho os espaços que você tem que pintar, tá bom? Aí na página 44, você vai pintar toda a página 44 de azul, tá bom? Toda a página. Ainda na página 45, você vai pintar de azul até a parte que a dinamite cai. Então, olha aqui, ó. A dinamite cai com paf, fish, splash. Então, até plop, você vai pintar de azul. E a partir de no telhado ouviu-se um guincho e um soluço. Era o lobo ao perceber o que tinha acontecido. Então, a partir desse trecho, o lobo começou a se dar mal nessa história, como na maioria dos contos de fadas, ok? Então, pause o vídeo agora e dê uma boa olhada onde você tem que pintar de azul e de vermelho. Ok? Faça com calma, pause o vídeo sem pressa. Agora, na letra B, na página 47, a situação inicial termina quando um novo fato surge na história e quebra a tranquilidade das personagens. Então, como a Pro já explicou, na situação inicial são apresentadas as personagens e a situação inicial acaba quando surge um problema. Então, qual das imagens abaixo corresponde a esse momento? Pinte-a. Então, quais dessas imagens aqui apresenta o problema da história? Apresenta quando começou o problema da história. Qual delas? Esta aqui, onde o porquinho ainda está construindo a casa. Esta aqui, quando o lobo chegou pela primeira vez. Esta aqui, quando o lobo assoprou. Esta aqui, quando o lobo joga a dinamite pela chaminé. Quais dessas imagens?
Isso mesmo, esta imagem aqui, quando o lobo chega pela primeira vez. Então, pause o vídeo agora e pinte essa imagem bem bonita, bem colorida, tá bom? 2. Os 3 porquinhos dessa história eram construtores. Escreva o nome de cada um deles, observando as indicações dadas. Então, vamos lá? Vamos ver se você lembra o nome dos 3 porquinhos dessa história? Só construía casas de madeira. Quem era? Isso aí, o porco-pinho. Por que pinho? Que lembra o nome da árvore, pinheiro. Só construía casas de palha. Porco-palha. E o último, só construía casas de pedra. Quem era? O porco-pedra. Esses eram os nomes dos porquinhos construtores. Pause o vídeo e faça o registro. Letra P maiúscula, porque é o nome dos porquinhos, ok? Imagine que no lugar dos porquinhos, a história fosse contada por 3 porquinhas. Para descobrir os nomes delas, utilize o mesmo truque que formou o nome dos porquinhos da história. O nome dos porquinhos da história tinha a ver com o material utilizado para a construção das casas. Agora vamos às dicas. A primeira porquinha construiu sua casa de gesso, então ela se chama... Isso aí, porca-gesso. A segunda porquinha resolveu construir uma casa de barro. O nome dela é porca-barro. E a terceira porquinha, acredite, quis fazer uma casa de papel. Qual é o nome dela? Porca-papel. Será que vai dar certo construir uma casa de papel? Diferente, não é? Pause o vídeo e faça o registro do nome das porquinhas. A Pro irá explicar a lição de casa 5, que está na página 90. Então, abra o seu caderno lá na página 90. Exercício 1. Cinderela tem um desafio para você. Quantas palavras com 2 ou 3 sílabas você é capaz de formar combinando as sílabas abaixo? Então, nós temos aqui várias sílabas, olha só. E você tem que combinar essas sílabas e formar palavras com 2 sílabas ou com 3 sílabas. Deixa eu ver se eu consigo formar uma aqui, ó. Sapo. 2 sílabas. Já formei uma palavra com 2 sílabas. Então, agora pause o vídeo e forme quantas palavras você conseguir com 2 sílabas e com 3 sílabas, certo? Exercício 2. Pontue este trecho da história da Cinderela, mostrando os sentimentos das personagens. Utilize os pontos. Então, nós temos aqui ponto final, travessão, ponto de interrogação, 2 pontos e exclamação. Então, vamos relembrar? O ponto final, eu terminei a frase, terminei aquele assunto. O travessão indica que alguém está falando. O ponto de interrogação serve para quando eu vou fazer uma pergunta. Os 2 pontos servem para anunciar que alguém irá falar. E o ponto de exclamação serve para demonstrar admiração. E os pontos, eles servem para mostrar os sentimentos para quem está lendo o texto. Então, aqui nestes quadradinhos, vocês vão colocar a pontuação de acordo com o sentimento da personagem, ok? A Pro vai ler o texto, você vai pontuar e amanhã nós vamos corrigir, certo? Olha lá. Uma vez, o pai resolveu ir a uma feira. Antes de sair, perguntou às enteadas o que desejavam que ele trouxesse. Vestidos bonitos? Pérolas e pedras preciosas?
E você, Cinderela, o que vai querer? No caminho de volta, pai, quebre o primeiro ramo que bater no seu chapéu e traga para mim. Agora você vai pausar o vídeo e vai pontuar o texto corretamente, ok? Amanhã nós vamos conferir se você acertou. Turminha, eu deixei hoje lá no aplicativo o link para que você possa fazer a avaliação do livro Menino que Aprendeu a Ver, ok? Se você preferir fazer no final de semana, junto com o papai e a mamãe, eu vou deixar o link na aula de hoje e na aula de amanhã também. E na segunda-feira, dia 16 de novembro, nós vamos começar a ler este livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Nós já lemos uma versão dessa história no nosso caderno, uma versão diferente. E a do livro, hein? Qual versão será? Será que o lobo se deu mal nessa história? Se você ainda não adquiriu o livro, adquira. E na segunda-feira nós vamos começar a ler na live. Não se preocupe se você não puder participar da live de segunda-feira. A Pro irá gravar um vídeo fazendo a leitura desse livro, ok? E em língua portuguesa, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, turminha.